Crocodilo. O crocodilo, por contraste, parece mais como uma pedra maciça do que um réptil. Olha o tamanho deste animal. O maior crocodilo registrado teve o recorde de 6 metros de comprimento, embora na natureza eles não consigam ficar tão grandes. O maior crocodilo atualmente vivo tem cerca de 5,4 metros de comprimento, chamado Cassius, e vive em Marineland, na Ilha Verde. Se você acha que seus dentes são ameaçadores, suas mandíbulas podem ter uma força de mais de 1 tonelada de pressão e tendem a esmagar qualquer coisa que entre na sua frente. Uma curiosidade é que seus dentes sempre crescem novamente, tendo mais de 4.000 dentes ao longo de toda a sua vida, o que explica um pouco a força antinatural e o poder por trás dessa mordida icônica. Piton! Você já viu uma cobra parar o trânsito? Às vezes elas precisam atravessar a estrada também. As maiores cobras do mundo estão das famílias das jiboias e pitons. A reticulada piton, ou Maliophyton reticulus, é a cobra mais longa do mundo, atingindo até 6,5 metros de comprimento. Algumas espécies, como a anaconda, podem ser menores, mas pesam 250 quilos com um diâmetro maciço de 30 centímetros. As pitons podem se enrolar em torno de suas presas e espremê-los até a morte dentro apenas de alguns minutos, e geralmente engolem suas refeições inteiras, provavelmente. Então, se um dia ver uma tentando atravessar a estrada, apenas a deixe passar. Você não irá querer mexer com uma cobra desse tamanho. Bom, chegamos na metade do nosso conteúdo, e antes de continuarmos, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque temos mais conteúdos como este chegando nos próximos vídeos. Gavial. Este enorme réptil único é diferente de qualquer outro. Primeiro, eles são conhecidos como crocodilos comedores de peixes. Surpreendentemente, não comem seres humanos e os outros animais maiores. Atualmente, sua população não ultrapassa de 250 animais, tanto que poucas pessoas conhecem essas criaturas tímidas. Eles são tão raros que nós não os estudamos tanto quanto seus parentes próximos. Eles são comumente encontrados no Paquistão, Butão e Mianmar. E os maiores gaviais conhecidos tinham cerca de 6 metros de comprimento, encontrado em um rio, Ganhara, em Faizabad, na década de 1920. Você pode notavelmente dizer a diferença entre eles e um crocodilo normal, por seu único longo e magro focinho, tornando-os verdadeiramente únicos. Tópico bônus! Agora é com vocês, nossos telespectadores. Qual a percepção de vocês dessa imagem, hein, que recebemos de seguidores? Sinistra, não é? Acha que é real ou não? Deixe suas respostas nos comentários abaixo. Adoramos essa interação. Baleia azul. De perto, as baleias são incrivelmente grandes. Você pode realmente imaginar ou pensar que elas eram monstros marinhos no passado? A baleia azul é a maior espécie de baleia atualmente, pesando até 150.000 quilos e atingindo 24 metros de comprimento. Por exemplo, são 33 elefantes em peso e a altura do Cristo Redentor. Estes são os maiores animais que já viveram na Terra. Suas línguas são tão pesadas quanto um elefante e seu coração é do tamanho de um automóvel. Esses gigantes gentis são dóceis e as baleias jubarte, especificamente, são alguns dos animais mais inteligentes da Terra. Eles parecem entender como os humanos podem ser frágeis e são gentis quando se sentem respeitados pelos humanos. Tigre! Não apenas leões, mas tigres são enormes criaturas também. De pé sobre 2 pernas, eles podem ser tão grandes quanto 3 metros de altura, embora nos ombros permaneçam entre 1,4 metros de altura. Geralmente, eles tendem a pesar até 310 quilos em média, mas o maior tigre registrado pesava 420 quilos, medindo cerca de 3,3 metros de comprimento do nariz até a ponta da cauda. Há cerca de 8 subespécies de tigre, cada um com suas próprias características únicas e comportamento. Mas isso não é tudo. Cada tigre tem um padrão único de listras, como um floco de neve. Porco. Porcos são criaturas fofas e inteligentes, mas às vezes são do tamanho de um cavalo. O maior porco do mundo, nome é Big Bill, que pesava mais de 1 tonelada. Porcos domésticos geralmente vivem cerca de 15 a 20 anos, apenas 10 a 14 anos na natureza. Apesar de sua aparência e o estereótipo, os porcos são criaturas incrivelmente limpas, mantendo eles mesmos lavados e bem arrumados. Na verdade, em seu estado natural, eles não soam. Eles são animais bem espertos, sendo mais espertos do que o animal de estimação habitual, especialmente os cães. Têm uma excelente memória e um bom senso de direção. Galo.
Nem todos os galos são criados iguais, como o enorme galo que é do tamanho de uma criança pequena. Não é todo dia que um frango chega a ser uma estrela internacional e uma celebridade genuína na internet, mas não é difícil ver por que este incrível galo se tornou exatamente isso. Depois que um vídeo foi compartilhado em um grupo do Facebook para aficionados em galos chiques, os cliques se espalharam como fogo. Eles são chamados de galos Brahman, e enquanto são naturalmente grandes, este é ainda maior do que a maioria. Pesando quase 8 quilos e aproximadamente do tamanho de uma criança, esta ave é verdadeiramente única. Estas criaturas imponentes não são apenas únicas, mas também muito amigáveis e, na verdade, bastante carinhosas. Como ele é bem amado e cuidado, seu dono diz que seu temperamento é fácil e então ele recebe toda a atenção que precisar. Camelo. Tem camelos por aí que superam até mesmo alguns dos maiores cavalos conhecidos pelo homem, o que é incrível dado a escassez de recursos de onde vem. O dromedário é o mais alto de todas as 3 espécies de camelos, e eles tendem a crescer até 2 metros no ombro e podendo pesar tanto quanto 600 quilos. Eles podem passar semanas sem beber nada de água, e suas corcundas agem tanto como reguladores de gordura e calor. Curiosamente, o leite de camelo está entre os leites mais saudáveis do mundo, apesar do fato de não ser tão vendido. É surpreendentemente bom para você. Garoupa gigante. Às vezes, os peixes podem ficar tão grandes quanto um barco, e coisas assim irão lembrá-lo de que o mundo é enorme comparado a nós. A garoupa gigante é a maior garoupa do Atlântico e tende a crescer até 100 quilos e mais de 2 metros de comprimento. Elas podem soar intimidantes e para peixes, definitivamente são. Humanos, no entanto, podem temer um pouco essas poderosas criaturas, mas na verdade, elas são outro animal conhecido como gigantes gentis. Eles definitivamente poderiam representar algum perigo para nós humanos, se quisessem, mas eles geralmente preferem ficar sozinhos de boa. Avestruz. Alguns dos maiores animais terrestres são verdadeiramente únicos. O avestruz, por exemplo, supera facilmente um ser humano médio. Seu ovo é tão grande quanto um melão e pode crescer na fase adulta até 2,8 metros de altura e pesar em qualquer lugar até 150 quilos em seu máximo. Até mesmo quando bebês, esses pássaros são enormes. Os filhotes têm apenas 30 centímetros, o que ainda é enorme em comparação com outras aves terrestres. Eles crescem 30 centímetros todos os meses durante os primeiros 6 meses de sua vida, mas eles não alcançam a plenitude total de sua altura ou maturidade até 3 ou 4 anos, e é também quando os machos são conhecidos para crescer suas penas brancas e pretas. Têm os maiores olhos de qualquer animal terrestre e alguns dos menores cérebros. Eles podem ver tudo, mas são surpreendentemente estúpidos no processo. Cervo. Uma boa regra é manter-se afastado de qualquer coisa cujos chifres poderiam atravessá-lo instantaneamente. O maior cervo era um cervo Roosevelt, encontrado no noroeste dos Estados Unidos, como Washington e Oregon. Eles medem até 1,5 metros no ombro e podem pesar até 550 quilos. Enquanto eles têm chifres menores do que um cervo da montanha rochosa, compensam em seu tamanho total. Esses gigantes são gentis, eles podem não parecer ameaçadores, mas podem ser agressivos e às vezes atacar sem motivo, dependendo da estação, como por exemplo, encontrar uma fêmea na primavera protegendo seus filhotes ou um macho particularmente agitado no outono. Então, se você encontrar um, certifique-se de manter distância. Não toque em seus filhotes e simplesmente recue lentamente para não causar problemas. Com chifres assim, você provavelmente não vai ganhar a luta, a menos que tenha uma arma. Cabra. As cabras são praticamente uma ameaça em qualquer tamanho conhecido por serem encrenqueiras. Esta, por exemplo, é do tamanho de um pônei, quase ofuscando as pessoas ao seu redor. O recorde mundial do Guinness para a maior cabra foi para a cabra do Reino Unido chamada Mostyn Moorcook, um Saanem britânico que tinha cerca de 110 centímetros até o ombro e cerca de 160 centímetros de comprimento. Elas têm em média entre 20 a 60 quilos e geralmente não excedem 70 centímetros de altura. Elas foram os primeiros animais a serem domesticados e pastoreados por humanos há cerca de 9.000 anos atrás. Ao contrário de alguns animais da lista, geralmente tendem a viver tanto quanto um cão, e eles são inteligentes o suficiente para saber o seu nome e vir quando chamado. Urso gigante.
A maioria de nós não sabe o que fazer se encontrar um urso na natureza. Eu, por exemplo, correria e rezaria para que ele não visse atrás de mim. Estranhamente o suficiente, eles nem sempre irão atrás de você. Este urso, por sua vez, não parece estar interessado nas pessoas enquanto caminha passando por eles. Olha para a placa e continua seguindo seu caminho. O maior urso do mundo é o urso Kodiak. Os machos podem ficar tão grandes quanto 3 metros em 2 pernas e pesam cerca de 700 quilos. Enquanto é melhor não incomodar eles, apenas uma pessoa foi morta por um urso Kodiak nos últimos 75 anos, o que pode ter mais a ver com os cuidados para a manutenção dos recursos e habitat dessas criaturas enormes. Quanto mais felizes eles forem, menos precisam comer pessoas. Alce. Maior que os humanos por uma enorme diferença, essas criaturas incríveis superam facilmente até mesmo um SUV médio. Geralmente, eles vão crescer até mais de 2 metros de altura com uma massa de 400 quilos, com alguns mais idosos chegando até 500 quilos. Eles crescem tão rapidamente que levam apenas 5 dias para serem capazes de ultrapassar até mesmo um ser humano adulto. Um pouco parecido com o cervo, eles têm uma reputação gentil. Por exemplo, o alce não é visto imediatamente como uma ameaça, apesar de existir pessoas no Alasca sendo mais feridas por um alce do que por ursos a cada 1 ano. Alces geralmente tendem a fugir quando ameaçados, mas eles são conhecidos por serem agressivos em média. Se você está impressionado com esses enormes chifres, você pode se surpreender que os alces realmente trocam seus chifres a cada ano. Elefantes. É difícil falar sobre grandes animais e não falar sobre elefantes. Essas criaturas incríveis são conhecidas por serem inteligentes, naturalmente curiosos e amigáveis com os humanos, desde que não se sintam ameaçados. Um elefante poderia facilmente esmagar uma pessoa ou um carro, mas geralmente não costumam fazer isso, pois realmente gostam dos humanos. Os elefantes podem chegar a 3,2 metros de altura e ter um peso de até 6 toneladas. Geralmente eles ficam tão grandes, mas o elefante africano é conhecido por ficar muito maior do que seus parentes asiáticos. Enquanto eles não costumam comer humanos, suas mandíbulas incríveis poderiam morder um crânio humano facilmente. Apenas quando ameaçados, eles vão revidar. Então é uma boa prática ser respeitoso e ter cuidado com a distância. Tubarão. Se você já viu algum filme de tubarão, provavelmente imagina como é ver uma criatura enorme com mandíbulas que poderiam te esmagar facilmente através de um barco. Os grandes tubarões brancos podem saltar tão alto quanto 4 metros no ar. Se não mais alto, então talvez aqueles filmes onde um tubarão agarra uma pessoa no barco não seja completamente irreal. O maior tubarão que já nadou por esses mares tinha um comprimento de aproximadamente 18 metros, se não maiores nos tempos do enorme megalodonte. Estes gigantescos predadores têm uma força de mordida de 1,8 toneladas. E não se engane, o tubarão-touro é considerado hoje o conjunto de mandíbulas mais poderosos em toda a espécie, mais forte que o tubarão branco. Nestes enormes tamanhos e força, dificilmente precisamos falar sobre como ele é um animal fascinante e incrível, mas também completamente perigoso.